outra palestra, e aqueles que estão chegando agora, nesse quarto dia de Semana da Biologia. Espero que vocês estejam gostando nesse evento. E hoje a gente tem a segunda palestra da noite, que será de tecnologia de processos fermentativos, pelo biólogo Moisés. Moisés está aí, está online. Oi. Estou sim. Estão conseguindo me Oi, ouvir? boa noite, Moisés. Fica à vontade, tá? Tá ok. Queria agradecer o convite da Nicole, tá? Dar um oi aí para o Jefferson. Eu acho que eu vi uma pessoa conhecida ali, que estudou comigo na época da graduação, mas apareceu ali e sumiu. Acho que é a Emiliane. Tudo bom, Emiliane? Ah lá. Estudou comigo na graduação. Então, gente, queria aproveitar também para lembrar que hoje é o dia do Internacional do Micro-Organismo, né? Coincidência, né? Falar de processos fermentativos no Dia Internacional do Micro-Organismo. Em 1683, Anton von Leeuwenhoek enviou uma carta para a Royal Society dizendo que tinha visualizado um organismo vivo, né, que era invisível ao olho nu. Né? Na época era um protozoário, mas não deixa de ser um micro-organismo. Certo? Então, eu vou tentar passar para vocês um conhecimento, né? Não dá para a gente verificar tudo que há para saber de tecnologia de processos fermentativos, vou tentar passar para vocês uma parte boa da área, né? E do que se espera em um processo fermentativo, o modo de condução do processo e tudo mais. Certo? Então, para começar dizendo que tecnologia de processos fermentativos estão dentro da grande área da biotecnologia, né? E a biotecnologia, ela está um pouco baixo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tá melhor? Tá melhor, Moisés. Vou tentar segurar aqui o microfone mais perto da boca aqui. Então, a biotecnologia é uma grande área, né? E ela tem algumas definições, mas a que eu prefiro é que qualquer área que utilize organismos vivos para obtenção de recursos, né? Obtenção de produtos, realização de serviços e para o desenvolvimento de processos. Então, se a gente observar, agricultura, piscicultura, agropecuária, tudo está inserido dentro da biotecnologia. Então, a quantidade de profissionais que conseguem trabalhar nessa área é muito grande. Né? Quando eu estava fazendo doutorado, por exemplo, no laboratório, lá a gente tinha nutricionista, tinha engenheiro químico, tinha o meu orientador, que era engenheiro agrônomo, tinha biólogo, bastante biólogo na área de biotecnologia industrial, né? Tinha também farmacêutico, né? Então, uma área bem, vamos dizer assim, democrática, cada um tem o seu valor aí dentro da área de biotecnologia. Então, eu vou começar espelhando para vocês aqui a minha tela. Eu já ensaiei com o Jefferson aqui para não apanhar na hora de mostrar para vocês. Então, só vai demorar uma meia hora só para eu conseguir colocar aqui na minha apresentação. Só um minutinho. Brincadeira. Deixa eu dar um Alt Tab aqui, que ele me ensinou. Viu? Até ensaiando eu já ainda apanho. Agora eu vou selecionar aqui. Eita. Agora vai, agora vai. Estão conseguindo ver aí? Tá ok?
Sim, Tá Moisés. aparecendo direitinho, Moisés. Beleza. Então vamos lá. A gente está vendo aí que a biotecnologia envolve várias áreas do conhecimento, né? E a gente consegue trabalhar aí, cada um com a sua expertise, em várias etapas dos processos fermentativos. Para quem não sabe, eu coloquei uma figura aí exemplificando alguns produtos que são produzidos a partir de processos fermentativos, né? Alguns são mais conhecidos, outros nem tanto, mas aí todas as bebidas alcoólicas são feitas a partir de processos fermentativos. O vinagre, o etanol, que a gente abastece o carro, queijos, o pão que a gente compra todo dia, né? O ácido lático, o ácido butírico, o ácido acético, no caso do vinagre também, né? Vitaminas, vitamina K, solventes, a gente tem acetona, que é produzida por micro-organismos, butanol também é produzido por micro-organismos, antibióticos, penicilina, cefalosporina, tudo produzido por micro-organismos. Leite fermentado aí para quem gosta de Yakult ou iogurte também, né? E a gente tem um que sai um pouquinho aí do padrão, que também é o tratamento biológico de resíduos, né, de efluentes. A gente usa micro-organismos não para produzir um produto, que é o caso de todos aí que eu falei, né, mas para realizar um serviço para a gente, né, que é a redução da carga de matéria orgânica no efluente, para que a gente possa jogar ele no corpo receptor de uma forma aceitável, né, sem causar impacto ambiental. Então, aqui eu vou chamar, eu vou subdividir essa categoria, né, em duas categorias, né, processos fermentativos e processos enzimáticos. E a definição que eu vou utilizar de processo fermentativo não é aquela clássica da bioquímica que vocês devem ter aprendido no decorrer do curso de vocês, ou ainda vão aprender, né? Que é quando um micro-organismo utiliza um composto orgânico como aceptor final de elétrons. No caso lá, você utiliza o piruvato, submete ele a uma ou outras duas reações e utiliza aquele como aceptor final de elétrons, né? Para conseguir oxidar glicose de forma anaeróbia, né? A única forma, a glicose não é dependente de oxigênio. A diferença de um processo fermentativo de um processo enzimático sim, esse enzimático ele trabalha com enzimas isoladas. Então, geralmente eu vou ter um produto só. Eu vou ter um substrato e por meio de uma reação só, aquela enzima vai converter esse substrato em um produto. Em um processo fermentativo, eu utilizo um micro-organismo vivo. Então, ele é como se fosse a minha usina produtora. E ele, com o conjunto enzimático que ele tem, através de uma série de reações enzimáticas, vai transformar o meu substrato em um produto, só que, ao contrário da enzima isolada, ele vai produzir mais uma coisa. Ele vai produzir o quê? Ele próprio. Ele vai produzir células. Então, se vocês observarem aí, esse P com asterisco é um produto de fermentação, e o P sem o asterisco é um produto da ação enzimática, e o X são células, certo? Então, por exemplo, a fermentação alcoólica, você tem as 10 reações da glicólise e mais duas na transformação do piruvato em acetaldeído e depois de acetaldeído em etanol. Então, a grande vantagem disso é trabalhar com um micro-organismo é que, primeiro, ele se multiplica por conta própria, né? Não é o caso da enzima. A enzima eu tenho que produzi-la primeiro e adicionar a quantidade que vai ser necessária dentro do reator para que ela converta meu substrato. O micro-organismo não. Eu posso colocar uma pequena quantidade e eu vou propagando, multiplicando esse micro-organismo até que a concentração desse micro-organismo favoreça o meu processo, certo? E ele vai catalisar todas as reações enzimáticas, que a gente chama de via bioquímica, para produzir esse produto. Tá certo? Vamos lá para o próximo. Então, na verdade, eu estou chamando de produto.
Mas para o micro-organismo, no caso do etanol, por exemplo, não é produto, o etanol para ele é lixo. Né? A única... Oi? Só te interromper um minutinho, o pessoal está falando que tá dando uma falha no som. Talvez você possa estar com o dedo no furinho do microfone. Ah, tá, pode ser. Talvez seja É isso. melhor? Tá bom agora. Aí, valeu, foi mal aí. Então, como eu estava falando, gente, o micro-organismo, no caso da levedura, não quer produzir etanol. Etanol, para ela, é lixo, é resíduo. Nós aqui aproveitamos esse subproduto, esse produto de fermentação para nossa utilização, certo? Então, qual que é a função da produção de etanol, por exemplo, na levedura? Vocês veem que nas etapas aqui da glicólise, né, tem 10 reações aqui que estão omitidas, você produz ATP, né, e reduz NAD+, a NADH, certo? 2 NADH. Só que vejam que a célula não tem um suprimento infinito de NAD+, para ficar continuamente oxidando glicose e produzindo energia na falta de oxigênio. Então, ela tem que fazer alguma coisa para regenerar esse NAD e continuar conseguindo produzir energia para a ação. Né? Então, ela descarboxila o ácido pirúvico, produz gás carbônico e reoxida o NAD, e esse NAD pode vir daqui, ó, vocês estão vendo o cursorzinho aí do mouse, voltar para cá e fazer com que ela consiga continuar produzindo energia a partir da glicólise. Tá tudo bem até aí? Então, para que eu produza um produto qualquer, eu preciso cultivar esse micro-organismo, preciso dar para ele nutrientes, né, para que ele converta um substrato no meu produto. E vocês sabem, em microbiologia, um meio de cultura nada mais é do que a combinação de 4 fatores principais. Primeiro, são fontes de carbono, né, que a gente considera aí todos os carboidratos, né, sejam simples ou sejam complexos. As fontes de nitrogênio, que podem ser orgânicas ou inorgânicas. No caso de serem orgânicas, a gente considera os aminoácidos, as proteínas, os hidrolisados parciais de aminoácidos, né, que a gente chama de peptonas, e as formas inorgânicas, que pode ser até o nitrogênio atmosférico e os nitratos e nitritos. Tá? A gente tem também os minerais, que precisam ter nos meios de cultura, magnésio, sódio, potássio, manganês, que trabalham aí como cofatores de reações enzimáticas. Sem eles, os micro-organismos não convertem eficientemente o substrato em produto, nem se multiplicam adequadamente. E outras substâncias que não se enquadram nessas 3 que eu falei agora inicialmente, que são os fatores de crescimento. Então, vai desde ácidos graxos complexos, vitaminas e outras substâncias orgânicas aí que são necessárias ao desenvolvimento do micro-organismo, não se enquadram nessas 3 categorias. E aí, no caso do bioprocesso, eu não vou nem entrar naquela definição lá de meio seletivo e meio diferencial, porque a gente sempre utiliza um meio que esteja disponível na natureza. Né? Raramente você vai utilizar um meio formulado para produzir uma coisa em larga escala. Então, é uma indústria que ela visa produzir um produto de interesse, de valor agregado, né, a partir daquilo que está disponível de menor preço e, se possível, aproveitando resíduos de outras indústrias. Certo? Soro de leite, a gente tem aí água de maceração de milho, vários resíduos industriais aí que a gente consegue produzir aí produtos de grande valor agregado a partir desses produtos. E aí, a gente tem, nesse contexto, meios sintéticos e complexos. Meio sintético é aquele que a gente conhece exatamente a composição dele. Então, você põe sal por sal, substrato por substrato, e não utiliza substâncias complexas como peptonas, por exemplo, que você não sabe exatamente a proporção de tudo. Né? E a gente tem os meios complexos. Qualquer meio que leve peptona, que leve extrato de carne,
você não saiba exatamente do que ele é feito e as proporções de cada coisa são definidos aí como meios complexos. Os mais utilizados são os meios complexos para a produção de compostos de interesse, né, por causa justamente do menor custo, certo? E aí, passando o meio de cultura, o que é mais importante para um processo? É a temperatura, né? São as condições de cultivo, né? Englobando aí a temperatura, pH, concentração de substrato. Se o processo é anaeróbio, eu tenho que não ter oxigênio. Se ele é aeróbio, eu tenho que ter oxigênio numa certa concentração. Eu tenho que levar em consideração a concentração máxima de produto, por exemplo, que o meu micro-organismo tolera, né? Para que não haja aí desperdícios, né? Para que o agente de fermentação consuma todo o substrato, né? E eu consiga recuperar aí no final do processo o máximo de produto possível. Tá ok? Então, o que é um agente de fermentação? No caso dos micro-organismos, são bactérias, leveduras ou fungos filamentosos, que aí são vários e vários e vários e vários e vários. Eu posso citar aí Saccharomyces cerevisiae, eu posso citar o Aspergillus, que ele é utilizado para a produção de shoyu, é o Aspergillus oryzae, né, para a produção de shoyu. Eu tenho a produção de saquê, se eu não me engano, o Aspergillus, né, que ele produz amilase, né, então ele transforma o amido do arroz em carboidrato fermentável para a produção de saquê, né, mas algumas características um agente de fermentação com aplicação industrial tem que ter. Primeiro, ele tem que ser de fácil cultivo, né? Ele não pode ser fastidioso, ele não pode precisar de muitas condições especiais para que ele sobreviva, se multiplique e converta o substrato em produto. Ele tem que ser resistente a mudanças de temperatura, principalmente no caso da fermentação alcoólica, quando você não vai controlar a temperatura. A gente tem que lembrar que a fermentação alcoólica, olha a equação aqui da fermentação alcoólica, ela produz energia na forma de calor, ela é uma reação exotérmica. Então, quanto mais a levedura fermenta, maior é o ΔT, ou seja, mais aumenta a temperatura do mosto, e se ela aumentar demais, se a levedura não aguentar essa variação de temperatura, ou se ela sofrer alguma mudança por causa disso, ela vai produzir menos produto. Estabilidade genética, né? A gente sabe que o micro-organismo reproduz muito rápido, então a ocorrência de mutações no micro-organismo é muito maior do que na espécie humana, né? Justamente pelo número de replicações que acontecem. Então, na maior parte das vezes, a mutação é deletéria, a mutação não confere uma grande vantagem ao micro-organismo, né? E principalmente ao processo. Maior parte das mutações é deletéria. E aí eu preciso de outras coisas também, como a produtividade alta, ou seja, o micro-organismo tem que produzir rápido, o rendimento tem que ser rápido. Eu vou mostrar para vocês o conceito de rendimento um pouquinho mais na frente. O micro-organismo não pode ser patogênico, porque trabalhar, por exemplo, em escala industrial, né, trabalhar, por exemplo, com uma salmonela, vou utilizar uma salmonela para produzir um certo produto de interesse. Né, você tem 200 mil litros de caldo fermentado cheio de salmonela, isso implica num risco biológico muito grande. Né? Então, uma característica do micro-organismo industrial tem que ser a sua segurança, né? Mesmo que aconteça um extravasamento, um vazamento, alguma coisa assim, esse micro-organismo não pode ser patogênico nem para animais, nem para humanos. O ideal é que não seja para ambos, certo? Ele tem que tolerar altas concentrações de substrato de produto final, ou seja, para que esse processo tenha produtividade, eu tenho que colocar bastante substrato e converter o máximo daquilo no menor tempo possível em produto, e ele tem que excretar o produto no meio. Né? Alguns produtos de fermentação, alguns produtos biotecnológicos permanecem no interior da célula.
Então, eu tenho que adicionar uma etapa a mais de ruptura dos micro-organismos, separação daquele, eles chamam debris, né, ou daqueles detritos celulares, para que eu possa depois recolher o meu bioproduto. Tá certo? Um processo fermentativo genérico tem essas fases que estão representadas aí nessa figura. Tá? E eu tracei duas linhas aqui, ó, para representar o que a gente chama de upstream, que são as etapas iniciais, né, que compreendem aí desde a colheita da matéria-prima, a preparação dessa matéria-prima, a sacarificação, por exemplo, na caso de carboidratos complexos, eu tenho que transformar eles em carboidratos mais simples, adição de nutrientes, fatores de crescimento, esterilização do meio, preparo do inóculo, né? Você parte de uma concentração muito pequena de micro-organismos e vai propagando, aumentando o recipiente e o volume de meio até chegar na concentração do seu adequada para o seu bioreator, né? A gente não vai colocar um pinguinho, tudo bem, o micro-organismo se reproduz, mas você não vai colocar um pinguinho de micro-organismos lá dentro do bioreator, que vai demorar muito até que eles se multipliquem e comecem a produzir, a transformar o seu substrato em produto. Tá? Então, tudo que antecede a fermentação é chamado de upstream. Aquilo que acontece durante a fermentação é considerado a transformação, e aí dentro do bioreator eu tenho os meus controles, né? Que todas aquelas, eu tenho que proporcionar as condições de meio ideal para o micro-organismo, então eu tenho sensores na linha de fermentação, eu tenho mecanismos de ajustar as condições, então tenho aerador, eu tenho ácidos e bases para regular o pH dentro do reator, eu tenho aquecedores, né, trocador de placa, ou o reator é encamisado, passando uma água mais quente por fora do reator, né, para poder, ou mais quente ou mais fria, né, ou você resfria ou você esquenta o reator de acordo com a necessidade. E após o meio estar fermentado, eu tenho o processo de separação, ou os tratamentos finais, né? Que aí eu vou separar em produtos e subprodutos, e aí o que é subproduto, o que é produto, depende da indústria, né? No caso, por exemplo, da indústria de álcool, o produto é o etanol, mas só que eu tenho um subproduto, que é a levedura. A levedura tem aplicações em outras indústrias. Tem o extrato de levedura, que pode ser vendido para fabricantes de meios de cultura. Você tem a levedura nutricional, né? O pessoal aí vegano utiliza muita levedura nutricional para sabor, para adicionar, né, nutrientes aos alimentos veganos, né? A gente tem a indústria de fermento prensado, né? Aquele fermento prensado que a gente encontra lá no mercado para fazer pão. Aquilo é um subproduto da indústria do álcool. Então, por isso que eu falei com vocês, quanto menos impacto a indústria tiver, melhor. Então, a indústria biotecnológica, ela visa aproveitar o que não tem uso para ninguém e aproveitar, e ao final do processo, aproveitar tudo, até o que é subproduto, o que não é o produto principal da fermentação, ter uma destinação, certo? Mas acontece que nem sempre isso é possível, então muitas indústrias têm resíduos, e aí você não pode jogar aquele resíduo no corpo receptor, no rio, no mar, ou no riacho, na lagoa, enfim, do jeito que você gera. Então você tem também uma etapa de tratamento de resíduos, tá certo? Então, essas são as principais fases aí de um processo fermentativo genérico. Algumas indústrias têm mais fases de upstream, outras têm mais fases de downstream. Para dar um exemplo para vocês, na indústria de cerveja,
o seu produto final não vai precisar de fazer extração nenhuma, não vai ter grandes resíduos, você vai praticamente consumir o volume total, né? É o caldo fermentado que você vai beber. Já na produção de cachaça, de produtos destilados, aí sim, você vai ter aquilo que fica no alambique, né? Aquilo vai ser utilizado para alimentação animal, mas aquilo é um subproduto, né? Mas nos vinhos, por exemplo, você tem um coeficiente aí de aproveitamento muito grande, né? Você aproveita quase 100% do volume do seu fermentado. Então, um exemplo de etapa upstream na produção aí de cerveja, não sei quem que é, alguém que gosta de cerveja, se tem alguém que gosta de cerveja aí, quem está assistindo, né? Mas uma das etapas de upstream é a malteação, né? Que você tem o embrião da cevada, né? Que é a semente, e você induz a germinação dessa semente, certo? Para que ela comece a produzir, né, as enzimas, para que ative as enzimas que são responsáveis pela degradação do amido que está dentro do malte, das proteínas e tudo mais, para que a planta, essa é a reserva energética que a planta tem para começar o seu desenvolvimento. Então, você induz essa germinação, depois você seca o malte, você para o processo de fermentação e seca, de germinação e seca. E daí você vai aproveitar essas enzimas durante a mosturação da cerveja, certo? Então, é um processo que a gente chama de sacarificação. A sacarificação nada mais é do que transformar o amido do malte em carboidratos fermentáveis, certo? Porque a levedura a Saccharomyces cerevisiae, ela não produz amilase. Então, ela não degrada amido. Não sei se alguém já tentou pegou uma receita aí de pão caseiro que utiliza fermento biológico, vocês vão perceber que toda receita que leva só o fermento biológico leva um pouquinho de açúcar. E esse açúcar, ele não está lá por acaso. É porque a levedura não consegue produzir o gás carbônico, né, que é subproduto da fermentação alcoólica, que é o que faz o pão inchar, né, crescer. Ele não consegue produzir a partir do amido. Então, você põe um pouquinho lá de açúcar nessa massa de pão para que a levedura produza o álcool e o gás carbônico e fermente o pão, né? Quem já tentou omitir essa parte do açúcar porque está tentando reduzir o açúcar, vê que o pão não cresce do mesmo jeito, né? E não é o caso do pão de fermentação natural. O pão de fermentação natural são várias bactérias láticas, leveduras diferentes que dão conta ali de produzir enzimas para degradar o amido e fermentar, né? E fazer o pão crescer. Então, nesse processo, a gente utiliza, no processo de produção de cerveja, a gente utiliza as próprias enzimas do malte para transformar o amido em carboidratos fermentáveis, glicose e maltose, mais especificamente, certo? Então, isso também é um processo biotecnológico. A gente explora as enzimas vegetais para facilitar a produção da cerveja. Então, a maior parte dos produtores de cerveja utiliza o que chama de rampa de temperatura. Começa com a temperatura em um certo patamar, 43, 45 graus. No caso de cerveja de trigo, por exemplo, essa etapa é importante porque ela altera a composição fenólica do mosto e gera aroma de cravo, aroma de banana, que é importante na cerveja de trigo, né? E aí depois vai aumentando a temperatura, aí você já começa a favorecer as proteinases, né? Quanto maior o teor de proteína da sua cerveja, mais permanente a espuma. Então, você quer reduzir a espuma, você mantém o mosto mais tempo nessa temperatura, certo? E quanto menos você mantiver, mais proteína você tiver, maior vai ser a quantidade de espuma, maior vai ser a permanência da espuma.
E aí você vai aumentando. A beta-amilase, né, vai ser a responsável pela quebra do amido em maltose, que aí sim a levedura já começa a conseguir fermentar, e glicose, né? E aí passa um tempo também até você conseguir a quantidade certa lá que você quer de gravidade específica, né? De quantidade, de teor de sólidos solúveis. E aí você passa para uma temperatura mais elevada, né? Que aí o amido já começa, aí você já começa a favorecer a ação da alfa-amilase, né? Cada enzima, se vocês lembram lá da bioquímica, cada enzima tem uma temperatura ótima de atividade. Então, você, alterando a temperatura, você faz com que uma ou outra enzima seja mais prevalente ali na fermentação. E aí a alfa-amilase, por exemplo, quebra o amido em dextrinas. Isso favorece a viscosidade da cerveja, ela fica mais encorpada, né? Apesar de que essas dextrinas não são fermentadas. Então, aquilo não vai contribuir para o teor alcoólico da cerveja. O que contribui para o teor alcoólico são os açúcares fermentáveis. Tá? Aí vai subindo a temperatura, você inativa essas enzimas, que a gente chama de, essa etapa é o mash out, né? Que vai inativar essas enzimas e aí, a partir dali, o seu mosto está praticamente do jeito que ele vai estar. Você tem mais algumas etapas de clarificação e de lupulagem, né? Que não vem ao caso aqui, que a gente senão não daria tempo de falar de tudo, tá? Mas a gente explora a característica biológica dos nossos da matéria-prima para desenvolver o nosso processo fermentativo, que no caso aqui é a produção de cerveja, tá? E daí, ó, vocês veem, não sei se vocês já fizeram alguma prática assim em laboratório, que é o teste do iodo, né? Quando o iodo reage com o amido, ele produz essa coloração preta aqui, ó. Então, quando a gente está fazendo cerveja, que a gente quer ver se todo o amido já foi convertido em dextrinas e açúcares fermentáveis, a gente pega um pouquinho lá de mosto, pinga numa plaquinha e pinga tintura de iodo a 3%. Quanto menos amido, menos preto vai ficar o mosto, certo? Então, ó, tá incompleto, tá cheio de amido ainda, o iodo complexo formando essa coloração preto-azulada. Quanto mais vai diminuindo, mais fraquinha vai ficando a cor, até ficar praticamente acastanhado, né, a cor do mosto ou a cor da tintura de iodo lá, que você sabe que já não tem mais amido na sua cerveja, tá? Porque o que tiver de amido na cerveja não vai ser convertido em álcool e a gente está interessado na conversão do amido do malte em álcool. Tá certo? E aí, essa etapa de inativação de enzimas evita que o perfil de carboidratos do mosto continue sendo modificado pelas outras enzimas. Então, você congela, vamos dizer assim, a composição do seu mosto a não ser pela evaporação, né? Que aí você vai começar a ferver, depois você vai corrigir adicionando água ou fervendo mais o mosto. Então, ó, se a gente for verificar aqui, a gente pode dividir essa etapa aqui, ó, de onde eu estou passando a setinha para cima, como etapas de upstream, né? Essa etapa aqui é a etapa de fermentação, que é a etapa da minha transformação. E aí, ó, esse quadradinho aqui que ficou, o resto, até aqui a pasteurização, é a minha downstream, certo? Para o processo de produção de cerveja. Daí, filtração, flash pasteurização, chopp, aí depende do tipo de cerveja, se ela é fermentada na garrafa, se não é, carbonada, se ela é carbonatada forçada ou não. Vai depender muito do processo, da fábrica e do equipamento. Mas é downstream, tá? E aí eu vou falar um pouquinho agora, vou ver se consigo encerrar aí um pouco, com uns 10 minutinhos para a gente reservar aí para perguntas, se vocês tiverem. Eu vou falar um pouquinho da forma de condução do processo. Existem 4 formas básicas aí de condução de processo, né? Quem já deve ter pego aí a matéria de biotecnologia deve ter visto alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a gente tem a descontínua ou batelada,
a batelada alimentada ou descontínua alimentada, semicontínua e contínua, tá? Vamos começar falando um pouquinho da forma descontínua ou batelada. A maior parte das bebidas e outros processos fermentativos como queijo, esse tipo de coisa, são feitos na forma de batelada, ou seja, você começa com um volume fixo de meio, né, de mosto ou de matéria-prima, submete aquilo a um inóculo ou faz o que a gente chama de fermentação espontânea, né? A gente altera as condições de meio para que os micro-organismos que já estão na matéria-prima desempenhem uma sucessão de fermentações aí, modificando o produto final. Isso acontece no chucrute, por exemplo, né? A gente coloca lá o sal e o chucrute e as bactérias que já estão lá no repolho um grupo começa a se destacar, leveduras produzem um pouco de álcool, daqui a pouco vem outras bactérias produzindo ácido lático, o pH cai, aí já essas bactérias já saem, já ficam desfavorecidas, entra outro grupo, até acidificar o meio em tal ponto que o chucrute, por exemplo, fica praticamente protegido de contaminação e aquela microbiota ali fica fixa, certo? Então, esse é o processo de fermentação natural, fermentação espontânea. Então, produção de bebidas normalmente é feita por fermentação descontínua ou batelada. Você põe todo o volume de meio lá, põe o inóculo, no final você esvazia o reator inteirinho, tá? Limpa e começa de novo. Prepara um novo inóculo, prepara um novo meio de cultura, enche tudo e faz de novo. Faz todo o processo de novo. Tá? Esse processo tem vantagens e tem desvantagens, certo? Algumas vantagens são... vantagem e desvantagem. Por exemplo, inibição pelo substrato ou desvios metabólicos. Eu tenho alguns micro-organismos, eles sofrem ou inibição pelo substrato, por exemplo, se eu colocar glicose demais no meio, eu reduzo a atividade de água do meio e dificulto a vida do micro-organismo. O mel é um caso específico desse tipo. Ele tem um teor de umidade, mas o teor de açúcar dele é tão alto, né? A atividade de água dele é tão baixa por conta da concentração de açúcar que nenhum micro-organismo consegue se reproduzir ali, né? Se você adicionar água numa certa proporção, aí né? Que aí você no caso vai estar produzindo hidromel. Então, se eu tiver muito substrato, o micro-organismo não se reproduz muito bem, ou você vai estar causando uma coisa que a gente chama de desvio de via, né? O micro-organismo, ao invés de, se você quiser que ele se multiplique, existe um efeito que chama efeito Pasteur. Se você tiver bastante glicose no meio, mas fornecer muito oxigênio, o micro-organismo para de fermentar e começa a se reproduzir, começa a produzir células. Se eu estiver vendendo levedura, se levedura for o meu produto final, ótimo. Mas se eu quiser que ele fermente e produza álcool, isso é uma desvantagem para mim, certo? E eu tenho um outro efeito também, que é o efeito Crabtree. Mesmo tendo oxigênio em abundância no meio, se eu aumentar muito a concentração de glicose, eu estimulo que o micro-organismo comece a fermentar. Se eu coloco um excesso de glicose, o micro-organismo tem muito substrato e ele começa a fermentar e produzir álcool. Isso pode ser bom ou não, depende do processo. Se eu quero produzir álcool, isso é bom. Se eu quero produzir levedura, isso é ruim. Então, cada processo tem o seu valor ótimo aí de concentração de substrato, concentração de oxigênio, para favorecer a produção do meu produto, que quem determina é quem está, né, desenvolvendo o processo. Tá certo? Isso é muito bom porque e isso é bom por causa da baixa taxa de mutação. Você está sempre trabalhando com uma cepa padrão, né? Você está fazendo o seu inóculo, né? E você está, depois que você termina o processo fermentativo, você renova o seu inóculo. Então, a probabilidade de mutações é menor. Você tem boa rastreabilidade, porque cada fermentado que você produz é um lote.
Na indústria farmacêutica, isso é muito importante, porque eles precisam da rastreabilidade, né? Se você está produzindo um fármaco, um antibiótico, você tem que saber qual o lote de produto que você estava, caso tenha algum problema. Essa é uma exigência que as agências reguladoras têm, né? E ele tem um menor custo de operação, né? Outro problema dele é o tempo morto, né? Que são os tempos entre as fermentações. Você esvazia, aí você tem que lavar o reator, fazer tudo de novo, isso é um tempo em que você não está produzindo o seu produto, certo? A fermentação descontínua alimentada, né, que você então, na verdade, aqui você vai fazer o seguinte, você vai começar lá com o seu inóculo, e você vai alimentando o meio aos poucos, né? E isso favorece com que esse inóculo vá consumindo aos poucos o seu substrato, né? E aí você, quando chega no volume total do meio, a fermentação já está meio caminho andado, 3/4 do caminho andado. Então, o tempo, né, você tem, durante o enchimento do reator, você já está com o seu processo fermentativo acontecendo, tá? E quando termina, né, quando acaba o enchimento do reator, você praticamente está com a fermentação terminada. Depois que termina o enchimento do fermentador, esse processo ele vai, né, se assemelhar ao processo descontínuo clássico, né? E aí você tem o esvaziamento do reator e começa tudo de novo, né? Uns exemplos que a gente tem disso é a produção de ácido lático, produção de acetona, tudo isso utiliza, na maior parte, a fermentação descontínua alimentada. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue driblar um pouco esses efeitos, né? O efeito Pasteur, o efeito Crabtree. A gente não sofre inibição pelo substrato, alguma repressão catabólica, né? E esse processo ele é bem versátil, mas ele exige um maior número de equipamentos, ele exige uma quantidade de medidas maior de proteção contra contaminações, tá certo? Vamos lá, porque ele tem maior chance de contaminação, tá bom? Na fermentação semicontínua, ela aparece com a descontínua alimentada, só que você você pode fazer naquele processo, você vai colocando aos poucos o seu substrato, o seu meio, mas quando você termina a fermentação, você não remove todo o produto, o conteúdo do fermentador, né? Você deixa o que a gente chama de pé de cuba com a maior parte do seu inóculo e depois você só enche de novo até o volume de trabalho do reator. A produção de cachaça, a produção de álcool em várias indústrias aí é feita dessa forma, tá? Por um processo que chama Mel-Boanot ou processo Mel-Boanot-Almeida, que tem algumas... mas a vantagem disso é que você consegue operar várias vezes com o mesmo, nem precisar fazer limpeza, né, do reator, então você elimina muito o tempo morto, certo? E aí você pode também trabalhar com reciclo de células. Se você ficou com um inóculo pequeno, você vai, muitas vezes se utiliza a centrifugação, né, para tirar aquele líquido fermentado e você acaba com uma torta, né, ou com leite, com leveduras, que eles chamam. E aí você pode, à medida da necessidade, retornar aquelas células lá em atividade para o seu reator, certo? Então, você está sempre renovando o seu inóculo e fazendo com que ele esteja em plena atividade. Tá certo? E aí, por último, a gente tem a fermentação contínua, que é muito utilizada, por exemplo, em plantas de tratamento de efluentes. Nesse, o sistema é praticamente aberto. Você tem uma vazão de entrada de substrato, né, e uma vazão de saída. A vazão de entrada é sempre a mesma da vazão de saída.
certo? E aí você tem que controlar várias coisas, que você tem, dentro desse reator, você tem as células, né, que estão convertendo o seu substrato lá em produto, e você tem que cuidar para que a vazão não seja tão grande que promova a lavagem do reator. Se você colocar muita coisa entrando, vai começar a sair células, e aí você vai chegar num certo patamar que você não tem mais uma concentração de células para poder desempenhar o seu processo. Então, é um processo muito mais controlado, né? Mas é um processo também que possibilita controle, né, de automação mais avançado. Você tem um processo que pode ser dado ali e corrigido em tempo real, certo? Mas é a desvantagem de maior chance de contaminação, porque ele é um processo aberto, está sempre entrando e sempre saindo produto ali, certo? Então, num sistema de lodo ativado, por exemplo, ele trabalha com esse sistema, né? Você tem aqui um tanque de decantação, isso aqui está bem resumido, tá, gente? O processo numa fábrica grande, ele tem muito mais etapas. Estou resumindo aqui para não dar muito tempo na nossa apresentação aqui, está faltando 15 minutos. Então, você tem aqui substrato, você tem o seu reator, no caso aqui do lodo ativado, você tem protozoários, você tem leveduras, você tem fungos filamentosos, você tem bactérias, pseudomonas, tem bactérias filamentosas de diversos gêneros, e você depende de, dentro desse reator, manter um certo equilíbrio, porque cada um dessa microbiota tem a sua função, né? Um dos problemas que se tem com o lodo ativado, por exemplo, é quando há a proliferação de bactérias filamentosas, o lodo não compacta do jeito que tem que compactar. Elas produzem filamentos e aqueles flocos, né, do lodo não decantam do jeito que tinha que decantar, você acaba perdendo células, acaba perdendo lodo, e esse lodo vai ou sobrecarregar a centrífuga, ou vai sair para o efluente, que é uma coisa que não é desejável. Certo? Então, no caso aqui, a gente está trabalhando com um sistema que eu não quero produzir produto, eu só quero consumir substrato. Lembram da DBO? DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Então, quanto maior a carga orgânica que tiver no meu efluente, maior é a DBO, ou seja, mais oxigênio os micro-organismos precisam para transformar aquela carga orgânica em CO2, ou no caso tiver arqueias, por exemplo, árqueas, né, que não são bactérias, vão transformar em CO2 e metano. E aí você vai ter um produto que é o gás natural também, que algumas plantas aí aproveitam o gás natural. Tá? Mas no processo anaeróbio, normalmente o produto mesmo é CO2, tá? CO2 e células. E aí, no caso, você pode trabalhar aqui com reciclo de células, se você vê que a quantidade de células no seu reator está diminuindo, ou você simplesmente pode compactar essas células e depositar em aterros especializados para lodo ativado, né? E o que sai desse processo é um efluente com um teor de matéria orgânica muito menor, né? Que vai ter um impacto ambiental muito menor quando for despejado no corretor, aí, no rio, lago, lagoa, etc. Certo? Então, para exemplificar aqui para vocês, eu tenho 3 tipos de produção aqui de etanol, né? Eu trouxe aqui 3 exemplos. Eu tenho aqui, por exemplo, a que a gente utiliza mais, que é da biomassa açucarada, que pode ser de cana ou de beterraba, né? Que o substrato, no caso, é a sacarose, né? Você extrai isso para produzir uma solução açucarada fermentada, que a gente chama de mosto, né? Vocês veem que tanto da biomassa açucarada, quanto da biomassa amilácea, quanto da biomassa celulósica, todas elas convergem para a mesma solução açucarada fermentável que vai ser transformada no meu produto final. Tá certo? No caso da biomassa amilácea, o processo da produção de cerveja, por exemplo, é um exemplo. Tá? Você utiliza enzimas, né? Faz a hidrólise enzimática para disponibilizar os carboidratos aí para fermentar. E aí a gente tem também o etanol de segunda geração, né? Principalmente a partir do bagaço de cana,
e outros materiais aí lignocelulósicos, que ainda está, né, em pesquisa para que aumente a sua eficiência aí na produção de carboidratos fermentáveis, para que o custo dessa produção justifique você produzir um produto de valor agregado como é o etanol. Por enquanto, ainda não é viável economicamente, mas os estudos estão andando, estão fazendo bastante coisa aí nessa área. Na época que eu estudei, até hoje, quando eu estudei na Escola de Engenharia de Lorena ali, um dos carros-chefes deles é a produção de etanol de segunda geração, a partir de bagaço de cana, espiga de milho, palha de arroz, tudo quanto é material celulósico, tá? E aí você tem aí as etapas de downstream, que é a destilação, a produção de etanol, enfim, tá? Então, vocês podem ver que eu posso produzir etanol de qualquer matéria orgânica que contenha carboidratos fermentáveis, né? Se eles não forem fermentáveis, eu posso tratar essa matéria orgânica para transformar esses materiais em carboidratos fermentáveis que a levedura consegue fermentar, certo? Então, durante a fermentação, a gente tem vários controles aqui. Eu vou ser um pouquinho mais breve aqui nessa parte, que a gente consegue, para a gente conseguir chegar até no final, dando tempo para perguntas. Então, a gente tem vários controles, tem sonda de pH, sonda de oxigênio, a gente tem linhas aí de injeção de oxigênio, tem os agitadores, tem linhas aí para adição de ácidos, caso o pH aumente muito, ou adição de bases, caso o pH reduza muito. Então, dá para controlar bastante e dá para otimizar bastante. Muito se estuda otimização de processo, certo? Rendimento, produtividade, eficiência, que eu vou falar agora um pouquinho para vocês. Então, tudo isso é acompanhado durante um processo fermentativo industrial. E aí, então, para você saber se o seu processo está justinho, né, se ele está com uma boa produtividade, você tem que fazer conta. Infelizmente, o biólogo, às vezes, acha que vai fugir da conta, e aí ele vai se especializar em biotecnologia e vai ver que suas tentativas foram em vão. Tem muita conta na área de biotecnologia, tá? Principalmente nessa área. Eu vou falar, essas que eu estou falando com vocês são as mais simples. Tem modelagem matemática de processos, enfim, tem uma infinidade de coisas que você consegue fazer para melhorar o seu processo, prever por modelos matemáticos o que vai acontecer. Isso é uma área muito interessante dessa área, porque ela visa fazer mais com menos, né? Fazer menos e gerar menos resíduo, né? Produzindo mais produto, sempre aperfeiçoando os processos. Então, a gente tem dois conceitos que chamam fator de conversão, né? Que tem o fator de conversão de substrato em produto e o fator de conversão de substrato em biomassa, ou seja, células, né? E aí, dependendo do seu produto, um ou outro vai ser importante para você. Vamos dizer que o meu produto seja álcool, então, para mim, o importante é a produção, é o fator de conversão de substrato em produto, tá? E aí eu vou ter o conceito de rendimento, ou seja, quanto por cento do substrato, grama foi convertido em produto no meu processo. Ou seja, para 1 grama de glicose, eu produzo quantas gramas de álcool? Esse é o rendimento do meu processo, tá? E aí eu tenho um conceito que chama eficiência, tá? A eficiência, ela considera o rendimento máximo teórico. O que vem a ser o rendimento máximo teórico? Tá? Eu vou aqui, ó. O rendimento máximo teórico é o seguinte: se a levedura conseguisse converter toda a glicose em etanol e CO2, esse seria a relação grama a grama que eu teria no meu máximo teórico. Então, vocês vão ver aqui, a gente vai fazer um cálculozinho aqui de estequiometria, e vocês vão ver que para cada 180 gramas de glicose,
né? Você considerar que uma molécula de glicose vai se transformar em 2 de álcool e 2 de CO2, se eu tiver 180 gramas de glicose, com uma molécula de glicose, eu vou produzir 92 gramas só de álcool, porque 82 gramas se perdem no meio do processo na forma de CO2. Então, se eu plotar aqui a quantidade de... Se eu colocar isso daqui como numerador e esse 180 como denominador, que está aqui embaixo, ó, eu vou ter esse coeficiente aqui, esse fator de conversão. Então, se a levedura transformar não produzir células e não produzir nada mais do que álcool, mesmo assim, eu só consigo 51% de massa de álcool. Só que acontece que a levedura não produz 100%. Ela utiliza o substrato para produzir células, ela produz outros produtos de fermentação, então você nunca vai chegar no 51,1%. Daí, quando você pega e põe o seu rendimento aqui do seu processo que você observou lá e mediu, sobre o máximo teórico, você tem a sua eficiência. Então, se a minha levedura produziu, vamos lá, 0,43 gramas por grama e o máximo teórico é 0,51, a minha eficiência foi de 84%. Ela nunca vai ser 100%. Nunca, 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 nunca. Mas a gente pode tentar, selecionando cepas diferentes, alterando as condições de processo, substrato, suplementando o meio, a gente tenta chegar no máximo possível aí que a gente consiga, certo? E a gente tem um último conceito aí, que é a produtividade, que é quanto que é produzido no intervalo de tempo. Aqui faltou um menos 1 aqui, tá? Gramas por litro vezes hora menos 1. Tá? Né? Então, lembrando, a levedura não está nem aí se quer produzir álcool ou não, ela quer produzir e quer produzir energia, e você que se vire para fazer, né, com que a levedura produza o máximo de etanol possível. Então, você vai, né, dando as condições para que ela produza o seu produto aí, o máximo possível, mas sempre sabendo que ela vai produzir célula, ela vai produzir energia, ela vai produzir etanol, ela vai produzir gás carbônico, ésteres, álcoois superiores, enfim, uma gama de produtos bem elevada aí, por isso que a gente não tem um fator de conversão de 100%. Espero que eu tenha... foi um pouco corrido, né? Mas espero que eu tenha conseguido passar para vocês bastante do que seria um processo fermentativo, tá? Das formas de condução do processo fermentativo, o que ele é, o que a gente quer com o processo fermentativo. E eu acho que nós temos aí uns 3, 4 minutinhos de perguntas aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se achou que faltou alguma coisa, eu estou aberto aí, né? A gente não abordou tudo, mas é isso aí. Pessoal, tá aberto para pergunta, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem uns minutinhos ainda aí. Oi, Nicole. Posso falar? À vontade. Eu queria só cumprimentar o Moisés pela brilhante palestra aí, Moisés. Foi muito bom ver você contribuir com essa galera bacana do CEDERJ. Hoje eu faço parte dessa turma aí também, né? Estou aí quase formando no CEDERJ, mas te dou os parabéns, foi excelente a sua colocação, foi muito boa. Fico feliz de saber, né, que você está aí seguindo em frente, né, na carreira, já com seu doutorado. Tá de parabéns, tá? Muito boa colocação, espero que tenha outras oportunidades aí de você estar com a gente, né, contribuindo mais ainda, tá? Parabéns. Falou, Miliane, obrigado, bom te ver, tá? Bom lembrar a nossa época de bacharelado, né, Moisés? Muito bom, parabéns. Falou, obrigado. Vou deixar aí os minutinhos aí para a galera se tiver perguntas, tá bom? Um abraço. Moisés, tem uma pergunta aqui no chat, eu vou ler aqui da Áurea.
Ela perguntou em relação à fermentação do vinho. Ela perguntou assim, as sementes de uva descartadas, após a fermentação para fabricar o vinho, ainda servem para extrair o óleo da semente de uva? Sim,